Olá a todas e todos, nós estamos começando mais um episódio do podcast Atlântico Negro e eu tô aqui com os meus companheiros para poder fazer uma resenha, Marcos Oliveira. Olá, gente. E Carolina Cabral. Olá a todos. Bom, esse é um ano de eleição e nós do podcast Atlântico Negro nos dedicamos nessa temporada a falar sobre o tema política. Todos os episódios eles foram verdadeiras aulas. Os nossos ilustríssimos convidados trouxeram aspectos importantíssimos para que a gente pensasse várias questões que envolvem as nossas escolhas cotidianas, porque afinal, como nós apontamos no nosso primeiro episódio, política é você ir no mercado e poder fazer compras, é poder ir e vir, é poder rir, como apontou também a nossa convidada Beni. A política ela faz parte do nosso existir, nós somos seres políticos. E hoje nós vamos resenhar um pouco dentro desse tema. E você é muito bem-vindo nessa conversa. Vamos para a nossa roda de saberes. Então, gente, acho que assim, tem uma pauta ao longo dos nossos diversos episódios nessa temporada. Acho que ficou uma pergunta em suspenso, que eu acho que é essa pergunta que deveria rodear um pouco a nossa resenha hoje, assim. Qual é a pauta fundamental para esse ano eleitoral? Qual é a pauta que nós queremos que seja debatida e levada à frente como um projeto de governo? E aí eu queria ouvir, assim, o que vocês têm para falar, Ju, Carol. Eu acho que, diante, né, desses últimos acontecimentos das últimas semanas, até estava conversando assim com umas amigas no WhatsApp. E uma delas falou assim: olha, a partir de agora eu estou em mulher que tem como pauta principal o direito das mulheres e o direito de aborto, né, digamos assim. E aí, devido a tudo que tem acontecido, aconteceu com a menina de 11 anos, da juíza que impediu a menina de fazer um aborto depois dela ser estuprada, do caso da atriz da que foi exposta na internet, também foi super julgada. Eu acho que o direito da mulher é uma coisa que precisa falar urgentemente, né? E que foi uma coisa que a gente demorou a adquirir e que agora a gente está só regredindo. Então é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção agora. E realmente foi o que ela falou. E apesar de ser uma coisa que, por exemplo, eu sempre quis votar em mulheres, né? Eu sempre tive mulheres como minha prioridade, né? E mulheres negras, né? Pela representatividade. Só que agora se tornou uma coisa que eu vou parar para prestar mais atenção, né? Não, eu concordo com a Carol, assim, né? A Aniele fez uma postagem que eu achei muito interessante, que falava que tá muito difícil de gerir esse ódio escancarado contra as mulheres, né? Essa foi uma semana, para quem tá ouvindo a gente está gravando uma semana depois, né, de tudo que aconteceu com o caso da Clara Castanho, que é uma atriz da Globo, que fez uma adoção e foi super criticada, foi escancarada na TV, uma menina de 11 anos, cuja juíza falou atrocidades para ela. Então, assim, foi uma semana muito difícil para ser mulher, né, para entender os nossos corpos. E eu fiquei me questionando muito nisso, né, porque existe uma grande quantidade de crianças negras que são violentadas dentro de casa, que estão engravidando, e que isso ainda é colocado como um problema, né? Questões importantíssimas para o nosso corpo, enquanto mulheres, uma menina que não foi protegida pelo Estado, e que ainda assim esse tema cai na mão de conservadores, como se fosse errado a escolha que ela fez. Então eu me questionei muito durante essa semana sobre o que eu queria, o que eu quero, quais são os aspectos que são cruciais que eu não abro mão, né? A gente estava conversando anteriormente, tá muito difícil viver no Brasil, o número de pessoas passando fome aumentou. O Brasil é um país em que quem está defendendo as populações originárias, quem está defendendo os indígenas é morto.
sabe? Mas a questão da fome tá batendo na porta, a gente vê pessoas... Cara, a gente viu imagens de pessoas brigando por osso no início do ano e parece que isso não choca, né? Isso não choca a boa sociedade, né? A boa sociedade, os homens bons não chocam. O que choca é uma criança ter o direito de tirar o feto, né? De fazer o aborto. E aí a gente vê várias coisas, assim, acontecendo e a gente, enquanto população negra, enquanto população que sofre mais com o ataque do Estado, com esse ódio escancarado, eu, enquanto mulher negra, fico pensando, eu quero votar em mulheres, eu quero ter representantes que estejam com a pauta feminista, que estejam com pautas de direito das mulheres. E todas as mulheres, né? Assim, eu estava conversando também com uma amiga minha que ela falou, Juliana, as pessoas, não tem leis para mim que sou mãe. Ela falou, é muito difícil ser mãe no Brasil, eu tenho demandas importantes e que não tem pessoas que me representem, tem pessoas que não sabem o que é isso, que eu estou vendo meus direitos serem cerceados, e você não precisa ser só mãe para isso, né? Ser mulher no mundo é muito difícil, não é só no Brasil, mas essa é uma questão, acho que importantíssima, que a gente precisa pensar enquanto mulheres negras, né? Porque os nossos corpos estão aí sendo violentados todos os dias, né? Quando uma mulher é violentada, todas nós somos. E isso tem sido um ponto crucial para mim, sabe? De pensar o quanto, até quando nós vamos ter que acordar com essas notícias, né? Até quando nós vamos ter que acordar com mulheres sendo apontadas por escolha. No caso da menina de 11 anos, eu não acho nem, né, nem questão de escolha, né, gente? Né? No caso da Clara também, é uma questão de direito. Mas ouvir todos os discursos dos conservadores, assim, é assustador, né? O quanto nós estamos atrasados, o quanto nós precisamos avançar nessas questões. E aí eu fico me perguntando, né, no caso do Marcos, que com certeza para um mundo melhor, né, nós precisamos debater essas questões do machismo, né, do racismo, mas qual é o ponto crucial para você que não é uma mulher, né? Então, eu não sou uma mulher, mas eu acho que eu sou rodeado por elas. Então, não é possível que eu não me sensibilize com essas questões. Eu acho que tem uma coisa que eu comentei. Eu acho que você se sensibilizar com essa dureza que aparece, e aparece em vários momentos, é sinal que a sua humanidade já existe, gente. Porque, assim, não é possível que a gente não se sinta abalado lidando com aquelas cenas, sabe? Assim, querida, é uma criança. Entendeu? Independente, é uma criança que foi violentada. E é a segunda vez, né, Marcos, que a gente vê isso, né? É a segunda vez que a gente vê esse ataque. Assim, ninguém quer saber, ninguém ataca o estuprador, né? Assim, a outra menina que aconteceu isso também tinha 11 anos, né, se eu não me engano. Tinha 11 ou 10 anos. Não, e assim, quem saiu do convívio da família foi a menina, gente. A juíza tirou ela, sabe? Não tirou o cara. E assim, é um problema muito grave. É um problema muito grave. E eu acho que, assim, tem uma coisa que atravessa também, que eu acho que são essas pautas conservadoras, e essas pautas conservadoras, elas se inscreveram no legislativo de tal forma que a gente tem que eleger candidatos para começar a pautar questões fundamentais para a gente, senão a gente só vai amenizar danos, entendeu? Gente, o homeschooling que está avançando na Câmara, enfim, no Legislativo, ele vai ser brutal, porque, assim, você vai tirar a responsabilidade de ter escolas do Estado, né? E, assim, você impede que, muitas das vezes, essa violência que essa criança está sofrendo em casa, quem observa é um professor. Gente, quantas vezes eu vi e eu lidei com violências domésticas dentro da sala de aula. E assim, é um professor que identifica, é um professor que aciona o conselho tutelar. Você tem tem um órgão, né, e um espaço do Estado que toda criança vai passar, que é a escola, que é ela que vai identificar, né?
E é também na escola que você lida com as diferenças, entendeu? É na escola que você vai vendo como que as pessoas são diferentes, como que existem várias formas de ser mulher, de ser homem, existem várias formas de ser LGBT. Enfim, são coisas que a gente precisa avançar. E, assim, esse ano de 2022, volto a falar, assim, é um ano-chave. Ou a gente avança nessas pautas, ou a gente regride absurdamente. Porque a gente já está regredindo, entendeu? Já está regredindo. Não dá para a gente achar natural você ter policiais assassinando um cara com uma câmera de gás publicamente, assim. E tá tudo bem, entendeu? Essa violência policial. Tá tudo bem o presidente da República chegar e falar que um indigenista e um jornalista foi para um lugar selvagem, sabe assim? E não levar em consideração que tudo dali é uma zona que está sendo dominada pelo tráfico, né? E um tráfico internacional, que as instituições que deveriam estar protegendo aqueles indígenas foram desmontadas pelo próprio governo dele, né? E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem a gente lidar com essa omissão do governo, omissão pública. Não tá tudo bem. E aí eu acho que tem uma pauta que é muito fundamental, e acho que todos nós do podcast somos atravessados, que é a questão do trabalho, sabe? Gente, para ver quem a gente conhece que é formado e atua na área. Quantas pessoas perderam o emprego? A quantidade de pessoas desempregadas, né? A quantidade de pessoas que têm um trabalho que não está assegurado pela legislação trabalhista, sabe? E você tem todo um romanceio, assim, uma ideia de que é empreendedor. E não é empreendedor, assim. Não existe empreendedorismo quando a única opção é aquela. Ou você faz aquilo, ou você vai morrer de fome. Isso, gente, isso não é empreendedorismo, entendeu? Isso é você não ter opção. É sobrevivência, né? É sobrevivência. E aí eu acho importante a gente vir com essa questão do trabalho, porque tanto que uma das pautas, né, que a gente está debatendo e está observando, justamente rever a reforma trabalhista, que é uma reforma do Temer, né? Bolsonaro, ele é uma continuação do Temer, a gente não pode ignorar isso. E, assim, uma reforma que acabou com diversos direitos nossos, de trabalhadores, e está sendo extremamente prejudicial, assim. É muita gente desempregada. Importante falar que direitos que foram conquistados a duras penas, né? Não foram direitos que foram dados por nenhum governo. Foram direitos que os trabalhadores lutaram muito para conseguir, desde lá do século XIX, que a gente demorou anos para poder caminhar e que estão sendo colocados à prova. Hoje em dia, todo mundo tem que ter MEI, sabe? A CLT... praticamente, claro que tem vários problemas que envolvem a CLT, mas assim, o que é o MEI, gente? Sabe? O que é professor ser contratado por MEI? Exatamente. Contratado por MEI. E aí você vê, assim, um grande número de pessoas, como população de rua, muita gente. Eu moro numa cidade completamente pequena e que a gente não via muitos moradores de rua, eram pessoas geralmente que tinham algum problema muito específico. Os moradores de rua daqui são pessoas muito conhecidas, e agora é um número que aumentou exorbitante, as pessoas estão passando fome, e eu não consigo entender como tem gente ainda que acha que, mas não estão deixando ele governar. Mas isso não é questão de política, sabe? E isso é uma das coisas que mexe comigo, que me deixa irritada de verdade, porque tem muita gente muito boa, formada, e que está desempregado, não tem concurso, não tem para onde ir, não tem para onde correr. As vagas nas universidades estão diminuindo, a quantidade de números de vagas no ProUni diminuíram pra caramba. Eu sou ProUni, eu lembro que a minha turma, quase metade era ProUni, minha turma era bem pequena, mas tinha muito ProUni na época que eu entrei na faculdade. E hoje em dia não, assim, você tem um estímulo para que as pessoas façam curso técnico, né? Óbvio que o curso técnico eu acho até importante em alguns momentos, não vou dizer que eu sou contra o curso técnico, mas a gente não pode deixar de sonhar com a universidade. A universidade não pode deixar de ser um espaço nosso, né, como vem sendo.
tô escutando aqui vocês falarem da época que eu me formei, em 2014, né? A gente pode contar nos dedos os nossos colegas de turma, já que se formou junto comigo. A gente pode contar nos dedos os que estão trabalhando e os que estão trabalhando com o que a gente escolheu, né? Que foi história. E aí, olhando assim mais do que vocês estão dizendo, Juliana falou sobre a população, os moradores de rua. Eu moro em Oswaldo Cruz, que é do lado de Madureira. Ali debaixo do viaduto do Negrão de Lima, tem famílias inteiras, que era coisa que a gente não via há muito tempo. E a gente tem, assim, pelo menos as pessoas que frequentam Madureira, a gente tem um parâmetro para saber quando a economia vai bem e quando não vai. Quando as coisas estão mais difíceis, o número de ambulantes na rua aumenta substancialmente. Nas calçadas você não consegue mais andar, com tanta barraquinha, com tanta coisa. As lojas no shopping fechadas. No Polo, que é uma galeria que tem aqui em Madureira, tipo, lojas que foram abertas na inauguração fecharam, sabe? Então, assim, a situação tá periclitante, assim, tá muito difícil. E é política, né? Isso faz parte de uma política que eles acham que é a melhor, porque é a melhor para eles, né? Eles não veem o todo, não enxergam o todo. Então, acho que tem duas coisas que eu queria levantar, assim. Eu fiz técnico, eu sou técnico em mecânica. Embora eu nunca tenha atuado, eu tive nunca atuei assim, né, na indústria, né, mas eu passei por alguns processos seletivos, e na época que eu fiz o técnico, era uma época que estava super bombando a indústria no Rio de Janeiro, principalmente através da Petrobras, né? Então, eu acho que tem uma questão de que você tem uma valorização do curso técnico, sim, mas o curso técnico para um país que está se desindustrializando como o Brasil, entendeu? E isso é uma política pública, sabe? Você está desindustrializando o país e, assim, é muito emprego fechado. É muito. Gente, pensa esses trabalhadores que do Rio de Janeiro. Estou falando do Rio de Janeiro porque é onde a gente mora, é onde a gente teve também muitos contatos. Tem muita galera que trabalhava em projetos direto ou indiretamente levados pela Petrobras que a Lava Jato destruiu. E a pessoa ficou assim, desempregada. Desempregada. Então, assim, é uma questão de política pública, sim. Né? Outra, a reforma do ensino médio, ela levanta essa questão do itinerário formativo e como se o estudante estivesse fazendo um técnico. É completamente diferente da experiência do técnico que a rede federal de ensino tem. E também no Rio de Janeiro tem um problema seríssimo, que a gente tem 4 itinerários formativos, sendo que as escolas estaduais elas não são obrigatórias de terem os 4. Como que você lida em municípios que só tem uma escola estadual? A criança não tem escolha, ela só tem aquela. E é aquilo dali que está sendo ofertado. Como que você faz uma reforma desse nível, né? Que eu acho que também é uma pauta que a gente precisa estar muito atento, que é a pauta da educação. Como você faz uma reforma desse nível, com um teto de gastos e com uma defasagem imensa de professores, né? Nós somos formados em História, e se a gente for pegar a turma da gente de graduação, quem é que está atuando como professor de História? Assim, é muito pouco. Foi o que a Carol falou, assim, é muito pouco. E não é por falta não é ausência da necessidade, sabe? Tem um processo que a gente está vendo de escolas particulares fechando, porque as pessoas estão ficando desempregadas e não tem como pagar. Você tem escolas públicas cada vez mais lotadas e a ausência de professores, assim, ausência mesmo, você tem turmas e turmas sem professores. E, assim, com salários super defasados, né? Então, assim, você tem as condições trabalhistas, elas estão se deteriorando de tal forma que você para ver e fala assim, gente, aonde que a gente vai parar? Aonde? E é essa necessidade, assim, essas eleições e os candidatos que a gente está escolhendo e que está levando
à frente para o legislativo, acho que a gente, a todo momento, estava levantando muito essa pauta. Não é só trocar o executivo, a gente precisa repensar o legislativo, porque foi o legislativo que fez o golpe, né? Entendeu? Então, assim, é no legislativo que a gente tem muita barreira para pautas fundamentais avançarem, sabe? Exato. É um Esse problema. É um ponto crucial, né? Porque a gente está focando muito no presidente, né? A gente precisa mudar o presidente, mas o legislativo é quem move o país, né? Então, assim, é uma das questões que a gente precisa se preocupar urgentemente, de colocar gente preta ali, colocar mulheres, né? Não qualquer gente preta, óbvio. Pessoas que sejam comprometidas com pautas antirracistas, pessoas que sejam comprometidas com as questões LGBT, com as questões das mulheres. A gente precisa resolver isso do melhor modo possível, né? Você estava falando, Marcos, da indústria, né? O meu pai é metalúrgico, né? E eu vejo, eu fico medindo os governos pelo meu pai, né? Porque a metalurgia foi a base do Brasil por muito tempo. E realmente, assim, Petrópolis é uma cidade operária, né? As pessoas acham que Petrópolis é uma cidade alemã, Petrópolis não é alemão. Se você é petropolitano e está escutando, tem uma triste notícia para te dar. Petrópolis é uma cidade operária com pessoas pretas que construíram essa cidade. E eu fui vendo as fábricas fechando e cada vez mais o mercado de trabalho ficar muito pequeno, assim, sabe? Meu pai, ele é um funcionário de muitos anos. Meu pai sempre trabalhou como metalúrgico, sempre tinha ofertas de trabalho. Na época do Fernando Henrique, a gente passou por muita dificuldade. Eu até estava conversando esses dias com meu namorado, de que a gente estava conversando sobre os períodos, e a gente falou, cara, esse período, o período do Fernando Henrique Cardoso não foi bom. Mas em comparação com o que nós estamos vivendo, ele foi muito melhor. E não era bom viver na época do Fernando Henrique. Assim, a gente vivia em pobreza, né? A população preta não tinha acesso a nada, a população pobre, periférica, não tinha acesso a nada, mas ainda assim era melhor do que a gente está vivendo hoje, né? Dessa desconstrução que a gente está vendo, desse projeto político de destruição, porque isso não é por acaso. Não é uma coisa que aconteceu pela pandemia. O Brasil já estava ruim antes da pandemia. A gente já estava indo para um buraco muito antes da pandemia. A pandemia só acelerou o que já ia acontecer, né? Então, eu vou vendo com meu pai esses governos, o resultado dessas políticas públicas, dessas escolhas políticas, porque isso é muito bem escolhido, isso não é por acaso. E Petrópolis fechou praticamente todas as fábricas, sabe, assim, fechou tudo. O meu pai trabalha hoje em dia em uma metalúrgica, mas assim, é muito menor do que ele fazia antes, que eram empresas que ele vendia forno elétrico, ele fazia, ele tem um super orgulho de falar, eu faço a peça, tal. E hoje em dia não tem mais isso, assim, as indústrias estão indo embora daqui, não querem mais ficar aqui. Se você precisa de uma peça, você não acha mais, porque realmente é uma escolha de deixar a gente a nossa própria sorte, né? Eu também fiz curso técnico e realmente, pensando nesse ensino médio novo, é muito longe do que o curso técnico, né? Eu sou técnica em informática, tá? Para quem não sabe, sou uma pessoa que sabe tudo de informática. Fiz curso normal e fiz curso técnico em informática, mas eu tinha um ensino médio ali concomitante, assim, com todas as disciplinas, né? Era uma carga horária até bem pesada. E o que a gente está vendo hoje em dia são escolhas políticas para que a gente não tenha acesso a nada, né? Eu acho que o acesso à educação, a uma educação melhor, ao nível superior, vem sendo esvaziado. A gente passou por essa oportunidade de entrar na universidade e ver diferentes tipos de pessoas, diferentes formas de existir, né? E isso está sendo desconstruído, está sendo desfeito. E uma outra coisa que eu queria comentar é sobre o homeschooling, que é uma escolha política também de você criar pessoas muito conservadoras. Não é só essa ideia de... Não vai ser só prejudicial, porque a escola, as crianças podem fazer denúncia de violência. Tem isso também, mas é quase é quase não, né? É uma forma de manipular uma população, de criar
pessoas que não tenham um olhar voltado para a diversidade. Né? Isso é uma pauta que vem dos conservadores, de que a escola é o pior lugar, que a escola está ensinando tudo que é de errado para os nossos filhos, então vamos educar aqui, vamos colocar eles aqui bem do nosso jeito, né? Como se a escola fosse responsável pelo que de mal há no mundo. Né? Então, o homeschooling, para mim, é uma das piores coisas, é uma das pautas mais devastadoras que nós temos que combater, porque tem-se essa ideia de não mostrar a diversidade, né? De fechar os olhos das crianças, de fechar os olhos desses cidadãos para o mundo. E aí eu fico pensando, assim, se isso se efetiva de fato, o quanto destruidor vai ser para a nossa sociedade, né? Ter essas pessoas que nunca conviveram com o diferente, que ficaram ali em sua comunidade, na sua família ali, e a comunidade eu estendo para a igreja também, né? Porque essas pessoas, muitas delas frequentam espaços de igreja ou espaços de lazer também, mas com todos ali iguais, né? Todo mundo ali falando a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, né? Acreditando nessa verdade que é uma verdade de um lado, né? Não é uma verdade absoluta, mas que não tem contato com ninguém, que não sabe respeitar o outro, que não consegue se ver no mundo. Né? Nós somos seres políticos, nós somos seres que precisamos dessa vivência um com o outro, e você querer criar um mini exército, né? Porque para mim é isso, criar um mini exército de seres não pensantes. Porque ficar ali dentro de um quadrado não é expandir, não é conhecer o universo. Essa limitação, ela começa lá na sala de aula, como a Juliana falou, mas ela também afeta a quem está formado, né? Por exemplo, a gente voltando à questão do trabalho, eu mesma sou formada em História, estou terminando o doutorado, e eu trabalho de auxiliar de escritório. Hoje mesmo, na hora do almoço, uma colega de trabalho olhou para mim e falou: menina, o que você está fazendo aqui? Você está terminando o doutorado, porque você está se sujeitando a isso, sabe? E não sou só eu que estou me sujeitando a isso. Professores se sujeitam ao MEI, engenheiros trabalham de Uber, e assim a gente está vivendo. E acho que, assim, pensar também no político, eu estava escutando vocês falando e pensando aqui em várias coisas, e o quão desestimulante também é todo esse cenário, sabe? Não só para estou trabalhando em outra coisa que não tem nada a ver, assalariado, doutorado, mas, por exemplo, a última presidente que eu votei, que foi, uma presidente mulher, rolou um golpe ali, ela foi deposta, sabe? A Marielle, que foi uma mulher negra também, que eu consegui eleger, aconteceu o que aconteceu com ela. Então, assim, esse cenário que a gente está vivendo político já desde muito tempo, ele vai te desestimulando de muitas maneiras, sabe? Da última vez que eu votei, eu pensei, tudo bem, vou votar aqui agora, mas elas vão continuar lá? Eu vou conseguir mudar uma coisa com o meu voto? Então, acho que esse desestímulo que eu tive nas últimas eleições, eu estou tentando não alimentá-lo dessa vez, sabe? Dessa frustração que a gente tem todos os dias. Quando eu vou trabalhar, quando eu vejo o aumento da população dos moradores de rua, quando eu vejo a Clara Castanho ou a menina de 11 anos, sabe? Acho que por isso é muito importante também nas próximas eleições, a gente saber com quem a gente está votando, com quem eles estão se preocupando, se é com a saúde da mulher, se é com a população negra. A importância de ter essas pessoas ali para a gente não regredir mais, para não, né? Para não continuar com esse desestímulo, com essa frustração. Então, cara, essa situação tenebrosa é uma situação que me assombra cotidianamente no trabalho. Assim. Eu acho que essas condições de trabalho que eu estou levantando, né,
Eu acho que a gente está cada vez pior, assim, está muito, muito difícil, de você também trabalhar, independente de qual seja, porque você está super, super explorado, assim, é uma carga muito grande e a gente não está preparado para lidar com isso. E, ao mesmo tempo, assim, recuperando até o que a Carol falou, eu votei para uma presidente mulher que foi deposta, eu votei numa vereadora que foi assassinada, e, assim, a gente teve uma das nossas convidadas aqui, nessa temporada, que também sofreu ameaça recentemente de transfobia, né, e ameaça de morte. Não é a primeira vez que a Beni sofre isso. Ela teve um tempo que ela teve que ficar até fora do país, porque foi ameaçada de morte. E, ao mesmo tempo, ela é a primeira vereadora trans de Niterói, né? Que é uma cidade grande, assim. É uma cidade grande. E eu acho que isso também demonstra de que forma a nossa existência é um problema para essa classe política brasileira, e eles fazem de tudo para não ver a gente ali, né? E eu acho que o que mantém todo dia que eu vou para a escola, falar assim, mais um dia, vamos lá, que a gente vai conseguir, é essa esperança, sabe? A esperança de que isso, ela não pode ser eterno. Não pode ser, gente, sabe? Se a gente for considerar, nós mesmos, enquanto historiadores, a escola não era um espaço para a gente, a escola não era um espaço para todas as crianças. Isso só foi assegurado com o ECA, né? Que é a primeira lei, que é um código que vai ser voltado para a criança enquanto cidadã. Você vê a criança como cidadã, né? Então, assim, por isso que eu acho que são pautas da redemocratização do Brasil, sabe? O direito à educação para todos, a ampliação do número de vagas na universidade, a ampliação da própria CLT. A gente tem que lembrar que a CLT ela não abarcava as empregadas domésticas. E a gente já disse em outro episódio, quem foi a primeira morte de Covid no Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica, sabe? Então, assim, é um conjunto de direitos LGBTs, sabe? São coisas, são pautas que estavam ali na redemocratização desse Brasil que queria se repensar, né? Um Brasil que queria avançar questões fundamentais. Essas pautas, elas estavam no debate, algumas foram para a Constituição, outras continuaram enquanto pautas de movimentos sociais, e o conservadorismo quer aniquilar isso. E não só aniquilar esses debates, como aniquilar pessoas que representam esses debates, né? E aí, eu volto até a essa questão que a gente estava falando do fechamento de fábricas e tal, a recuperar um episódio dramático na história do Rio de Janeiro. A gente tem que lembrar que as duas maiores chacinas da história do Rio de Janeiro ocorreram no atual governo do Cláudio Castro, entendeu? Uma pessoa que se coloca como cristã, né? E, assim, foi ele que comandou essas duas chacinas. E a principal chacina, que é a chacina do Jacarezinho, o Jacarezinho, ele não só era um espaço de um quilombo no período colonial, como ali existia uma grande fábrica, uma grande indústria que empregava muito aquelas pessoas, entendeu? Quando aquilo fecha, as pessoas não têm mais aquele emprego, entendeu? Então, assim, a pauta do trabalho, ela é fundamental, assim, a gente precisa pautar o trabalho como fundamental. E um trabalho fundamental não é um trabalho precarizado, sabe? A gente precisa ter direitos trabalhistas que nos asseguram um salário digno, moradia digna, entendeu? E leis que asseguram a nossa existência. Não, é inadmissível que a gente tenha ambientes de trabalho onde a LGBTfobia reine, sabe? Onde as pessoas achem isso normal. Ou você esteja em ambiente de trabalho onde a capacidade de uma mulher seja questionada toda hora. Isso não pode ser naturalizado. E isso também faz parte de política. Porque são essas pessoas que questionam a presença da gente ali
que estão sendo eleitas. E assim, a gente, se eles são representantes, e se eles recebem votos de pessoas, de alguma forma eles estão chegando a essas pessoas, assim. De alguma forma as pessoas que estão ao nosso redor corroboram com esse debate. E aí, onde está o nosso problema, sabe? De que forma que a gente chega ali e fala que direitos reprodutivos, direitos de saúde, eles são direitos de saúde pública, assim, é um direito feminino que tem que ser assegurado, entendeu? Não é uma questão de escolha, é uma questão de direito, gente. Você tem que assegurar esses direitos, entendeu? E outra, é o corpo dela. Você não tem direito ao corpo dela, sabe? Enfim, parece que é tão óbvio e, ao mesmo tempo, assim, é tão surreal como que a gente está debatendo isso, assim. A gente é óbvio. É óbvio. Uma das coisas que você falou que eu acho importante, né, é como essas pautas estão chegando, né? Assim, qual é o movimento que a gente tem feito também para conseguir levar esses debates para além dos espaços, das bolhas que nós estamos, né? Porque aqui no podcast a gente se reuniu a partir da nossa vida acadêmica que juntou a gente e são bolhas muito específicas, né? Não está nada resolvido. Às vezes eu acho que dentro da universidade a gente tem essa ideia de que tudo isso já está muito debatido, muito resolvido, mas, gente, nada está debatido, nada está resolvido, isso precisa ser falado. E é uma das coisas que eu estou me questionando. Eu acho que o podcast é um caminho para isso, mas quais são os outros caminhos, né? Como chegar a essa população? Porque o discurso conservador, ele já está aí há muito tempo. Óbvio que está há muito tempo. Mas ele vem se renovando, sabe? E ele está chegando. Ele chega nesses lugares. Ele chega num lugar mais distante, mais impossível e por vias diversas. Né, o tempo todo, assim, às vezes eu vejo pessoas mais velhas da minha família reproduzindo coisas, né, que eu falo, tá, mas e aí, da onde que você tirou isso? E a pessoa simplesmente não sabe. A própria questão da vacina, né, como veiculou rápido de que a vacina tinha alguma coisa. Óbvio que a gente teve uma fala do presidente, houve ali uma escolha política de deslegitimar a ciência, houve, mas antes dele falar, isso já estava muito vivo nas pessoas, de que, eu não sei o que vão botar dentro de mim, eu não sei de onde surgiram os antivacinas, que de repente todo mundo é antivacina, né? Todo mundo se vacinava. De repente, do nada, você viu doenças que já estavam erradicadas há muito tempo ressurgir, porque esses discursos estão muito presentes, estão chegando nas pessoas, né? E aí eu acho que essa talvez seja a nossa proposta enquanto podcast, chegar com outras pautas, mostrar outras pautas, mostrar outros caminhos, né, através de uma linguagem não acadêmica apenas, mas um diálogo, uma conversa. A gente teve aqui várias pessoas que estão atuando politicamente a partir dos seus contextos, dos seus pontos de vista, né, mas o que mais que a gente pode fazer para que chegue, assim, eu acho que o Brasil, não o Brasil, né, as pessoas que têm sensibilidade no Brasil já estão de saco cheio, assim. Né? É como se a gente tivesse sufocado. Não dá mais para a gente chegar no mercado e o leite está R$9, sabe? Não tem condições disso. De você chegar num país que tem uma produção exorbitante de café e o café está R$26 o quilo do pó de café. Sabe? A gente está chegando num momento assim e eu entendo isso, que esse pessimismo também que a maioria dos jovens vem sofrendo também é um resultado político disso tudo. Né? Todas as sociedades que viveram um momento de guerra vieram com esse pessimismo, com esse sentimento de que não ia dar certo. Faz parte desse jogo, faz parte dessa história. Né? Então, assim, a gente tem que lutar. Eu acredito muito nisso que o Marcos falou, que a gente precisa lutar contra fazer a diferença, porque, sinceramente, os conservadores não se cansam. Né? Eles não estão cansados, eles estão fazendo política o tempo inteiro. E aí, assim, a minha pergunta para vocês é essa, assim, qual os caminhos possíveis que vocês acham, né, para além dessa nossa iniciativa do podcast, para poder tentar levar, né, outras discussões para além desse conservadorismo todo? Eu acho que,
Primeiro, eu vou ser bem sincero, assim, eu acho que a gente não tem que tomar esse papel do super-herói que vai levar à salvação, porque a gente não vai, entendeu? E eu acho que isso, em vários momentos, cai em erros que a gente critica, sabe? Assim, do fardo do homem branco, sabe? Do hétero salvador, várias figuras, assim, históricas mesmo, que se colocaram dentro da história do Brasil, que estão completamente saturadas, porque, assim, é uma farsa, tão farsa, que não se sustenta, sabe? Não se sustenta a Princesa Redentora, sabe? Não se sustenta isso. Então, eu acho que são essas pautas que elas estão sendo colocadas em xeque, que é fundamental que nós estejamos coletivamente nos organizando, que nós estejamos dentro dos nossos ambientes de trabalho, de vida, levantando pautas do cotidiano que nos incomodam, porque, assim, a todo momento a gente foi levantando isso, né? A política também é cotidiano. Então, assim, diversos momentos da nossa vida cotidiana são atravessados por essas pautas que também são políticas, e a nossa atuação, ela é localizada, mas ela faz muita diferença, entendeu? Porque é a partir de um questionamento que a gente levanta, que às vezes uma pessoa que está do nosso lado para pensar. E eu acho que é aí que está a nossa força. E aí também está a nossa força de desmontar o monstro que o conservadorismo criou, sabe? Porque se você for pensar, muito do que esse bolsonarismo ele coloca em prática, ele já existiu dentro dessa direita brasileira. E a gente estuda muito pouco, né? E, sabe, assim, se você for pegar vídeos do IPES, do IBAD, assim, eles trabalham com fake news, assim, eles montam muitas imagens em movimento, fazem umas coisas muito loucas, e estão ali envolvidos no golpe, né, de 64. Não só isso, assim, eu acho que tem uma dinâmica que a internet possibilitou essa direita, que outros campos demoraram muito a serem colocados, né? E a gente só reagia, assim. Tinha coisas que a gente parava e falava assim, gente, não é possível que alguém levou isso a sério. Tipo, mamadeira de piroca, gente. Não é possível que alguém levou aquilo a sério. Entendeu? Não é possível. E levaram. Entendeu? Eu acho que também tem a nossa questão de julgar que, assim, é tão surreal que ninguém vai cair naquela farsa. E cai. Entendeu? Não é surreal. Não é. E eu acho que a gente também precisa ter e estabelecer diálogos. Assim. Eu acho que a gente precisa voltar com um espaço de diálogo, onde o diálogo reine, sabe? Assim, seja possível você falar e as pessoas te ouvirem, né? E ouvir, não gritar em cima, sabe? É uma coisa que eu falo todo dia para os meus alunos, assim. Gente, vocês não se ouvem. Vocês não se ouvem, assim. Vocês estão gritando uns com os outros, vocês estão se xingando. E não é assim, não pode ser assim. E é uma coisa que eu, assim, eu estou há 6 meses, né, com eles, né? Eu estou desde o início do ano. Eu estou vendo que está tendo uma diferença. É difícil, é muito difícil. Porque todo dia você tem que falar a mesma coisa sempre. Mas eu acho que, às vezes, a nossa atuação local, ela vai se tornar uma referência daqui a pouco, né? Que eu vejo com os meus ex-alunos, né? Eu desde quando eu terminei a graduação, estou na sala de aula. E eu vejo, quando eu converso com ex-alunos, que coisas que eu falei, assim, em algum momento que eu nem lembro, fez uma diferença imensa para eles, entendeu? Então, eu acho que a nossa diferença e nossos espaços de atuação é justamente o nosso cotidiano. É no cotidiano, é nosso diálogo, sabe? No salão de beleza, quando a gente vai fazer a unha, tá lá falando sobre uma coisa, levantar uma pauta, uma questão, lá na padaria, na fila do banco, na fila do mercado. Gente, quantas vezes a gente não fica no mercado questionando a questão do preço? Que é absurdo. É absurdo. Toda vez que eu vou no mercado, eu falo com alguém do absurdo que está sendo o preço das coisas. E é assim que a gente vai fazendo uma diferença. Porque é a partir desse cotidiano que as pessoas reconhecem que a vida está piorando
e está piorando por escolhas políticas, né? Quando a gente chega ali com o discurso todo armado, não necessariamente a pessoa vai ligar ao que acontece na vida dela, entendeu? Ela não vai ligar que a violência no bairro dela está subindo por causa de uma ausência do Estado. Uma ausência do Estado que não oferece condições de trabalho para essas pessoas, né? Não existe trabalho ali. Você tem uma manutenção das ruas péssimas, tem muitas ruas que não têm luz pública de qualidade, você não tem transporte de qualidade, você não tem uma série de coisas que a gente vê dentro do nosso cotidiano mesmo, do nosso local minúsculo, que precisam ser dados nomes aos bois, assim. Isso aqui está desse jeito por uma escolha política. É uma escolha política. E a gente não pode naturalizar a omissão disso. A Juliana estava falando da questão da quantidade de moradores de rua em Petrópolis, e hoje eu estava vendo que Petrópolis é a quarta maior cidade, é a quarta cidade com a maior população em situação de rua do estado do Rio. Gente, é a quarta. É a quarta. Sabe? Niterói é a segunda, e Niterói é conhecida por ter o maior IDH do estado e um dos maiores do Brasil. Como que você tem uma cidade que tem um dos maiores IDHs do Brasil com uma população em situação de rua imensa? Sabe? Que isso? Como que a gente naturaliza isso? Sabe? Como que a gente naturaliza a briga por ossos? Ossos. A insegurança alimentar, naturalizar isso. Coisa que a gente via nos anos 90, quando a gente era criança. Entendeu? Não, é exatamente isso, assim, é coisas que a gente via e via até mais distante da gente, não era tão próximo, né? E assim, o Brasil parece que avançou tanto que a gente esqueceu que essas coisas aconteciam, né? Que bom que a gente esqueceu. E de repente acontece de novo, debaixo dos nossos olhos, e parece que realmente é isso que está falando, é uma naturalização de caramba, olha o que aconteceu, vamos fazer uma nota de repúdio, sabe? Eu acho que essa naturalização, ela acontece também, não sei, do tipo, é uma coisa que aconteceu lá no passado, está se repetindo de novo, ok. E aí se pensam, amanhã pode ser diferente de novo, como foi ontem. Não sei se é uma coisa assim, ou se as pessoas estão esperançosas, ou se tá tudo bem ficar assim, eu tô sobrevivendo. Aquela coisa bem tipo, não chegou em mim ainda, né? Eu acho que é isso mesmo, Carol. Eu acho que é exatamente, você tocou num ponto crucial, assim. Eu acho que é isso, não chegou em mim, sabe? E muitas vezes não entender que isso é político, que isso foi uma escolha extremamente política, né? Então, assim, se não chegou em mim é porque talvez eu esteja me esforçando o suficiente para não ter chegado, entendeu? Só que o preço envolve todo mundo, né? Chegar no mercado influencia todo mundo. Mas eu acho que é sempre esse olhar de ainda não chegou na minha casa. Não, é bem aquilo do eu ainda tenho, ainda tá dando aqui para mim, tá tranquilo, né? Aquela coisa do primeiro eles levaram os judeus, mas não era comigo. Eu pensei não tem uma coisa assim? exatamente nisso, gente, desse texto do Brecht. Eu pensei exatamente. Eu acho que é bem isso que está acontecendo agora, né? Eu não vou me lembrar do texto agora, porque ele é grande. Não, mas ele é um... Enfim, acho que entra até como uma recomendação para a nossa audiência. O Brecht, né, o Bertolt Brecht, ele é um dramaturgo e ele escrevia várias crônicas nos jornais alemães. E ele tem um livro que foi traduzido no Brasil, chamado Terror e Miséria, no Terceiro Reich, que é uma coletânea de crônicas dele e tal, e eu acho que esse texto está lá, porque ele publicou esse texto, acho que num jornal. E aí ele vai falando de como o Terceiro Reich, né, o nazismo, ele atingiu os comunistas, atingiu as mulheres, atingiu os negros, atingiu os judeus, e as pessoas não se incomodaram, porque não eram com elas. E no final, quando chegou nele, né, nesse narrador, ninguém se incomodou, porque todo mundo que poderia se incomodar já tinha ido. E eu acho que é muito nessa lógica que faz o que eu falei com as meninas antes da gente começar a gravar,
que eu acho que é a nossa noção de humanidade, sabe? A gente precisa reconhecer e se reconhecer na luta dessas populações que vivem conosco, mesmo a gente não sendo desses grupos, entendeu? É inadmissível que a gente não se comova com a luta indígena, sabe? Mesmo a gente não sendo, sabe? É um direito, gente, é um direito deles estarem ali na terra, deles usufruírem aquela terra e serem do jeito que eles querem ser, entendeu? Inclusive quando eles não quiserem estabelecer contato, que é a questão dos índios isolados, né? Da mesma forma, foi aquilo que eu falei com a Ju anteriormente, assim. Você não precisa ser mulher para se incomodar com o machismo, sabe? Não quer dizer que você é o feminista, porque não é isso. Mas é você reconhecer que faz parte da humanidade e que isso não pode existir, sabe? Não pode existir, sabe? A gente não pode admitir machismo, assim. Não pode. Não pode admitir machismo, não pode admitir a LGBTfobia, o racismo. Não pode, gente, entendeu? E a gente também não pode achar que não é nossa preocupação a quantidade de pessoas em insegurança alimentar. É imensa. É imensa. Isso é problema nosso também, mesmo que não esteja nas nossas casas. Porque vai chegar, entendeu? Aquilo não vai ficar isolado, entendeu? Não vai ficar isolado. Enfim, é uma pauta muito problemática. Eu acho que, ao longo da temporada, a gente quis levar essa pauta e esses debates para ser um espaço de reflexão ao longo da campanha, né? E eu acho que a gente está conseguindo ser esse espaço. Eu acho que, ao longo das temporadas do podcast, a gente conseguiu reunir uma série de questões que nos mobilizava e nos uniram aqui, e pensou o podcast como esse espaço, da forma de que jovens historiadores negros estão pensando esse mundo que eles estão agindo tanto como os historiadores, como trabalhadores, né? E eu acho que por isso que a pauta do trabalho foi uma, e a pauta do racismo, do machismo, da LGBTfobia foram outras que atravessaram. Porque somos nós, né? Somos essas pessoas que vivem esse mundo. E como que a gente está vivendo esse mundo e como que a gente está lidando com coisas que precisam ser avançadas, porque não dá mais para viver desse jeito. Não dá, não dá. Estamos completamente esgotados. Eu acho que cada vez mais nós estamos mais doentes e vive-se como se não fosse um problema. É um problema, e é um problema muito grave, né? Eu acho que assim, essa resenha ela vai girar muito em torno dessas pautas que são imensas, e eu acho que a gente precisa buscar cada vez mais ver candidatos que nos representem. As pessoas que estão ao nosso redor também precisam estar pensando nisso. Então, gente, precisa. Porque senão a gente não vai conseguir existir nesse país. Não vai. E é aquilo, assim, se a gente não vai existir nesse país, a gente vai para onde? Entendeu? Nem todo mundo vai para Paris, né? Infelizmente, a gente não tem dinheiro para ir para Paris. Entendeu? Não vai dar para a gente fugir. Então, como que vai ser ficar aqui? Como que vai ser ficar aqui? Sabe? É um problema muito grave. E assim, é um problema de todos nós. De todos nós. Mas é bem aquela da Conceição Evaristo, né? Eles combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer. Acho que é como a gente vai viver daqui para frente, né? Tentando dar contra essa maré conservadora que é o Brasil atualmente. Não tem outra saída. A saída é continuar lutando. Bom, e com essa ótima finalização com Conceição Evaristo, né? Acho que a gente pode finalizar a nossa roda de saberes e pedindo para todos os nossos ouvintes, né? Agradecendo aos nossos ouvintes por essa temporada incrível, os nossos convidados que estiveram conosco. Foi uma temporada potente, cansativa, mas nós resistimos e, né, vamos lutar para construir um Brasil melhor. As eleições estão logo aí e, né, a gente não pode se eximir desse direito. É importante se posicionar nessa hora. Eu acho que voto branco e voto nulo também é posicionamento, mas não é o momento disso. Está na hora da gente votar em pessoas com pautas
importantíssimas para cada um de nós, com pautas que têm a ver com a nossa, não mais do que sobrevivência, né? Com a nossa vivência, com o nosso desejo de ser feliz. E vamos para do nosso Pega a Visão. Então, agora vamos para o nosso quadro Pega a Visão. Hoje eu vou indicar para vocês a série Harlem, no Netflix. É uma história de 4 mulheres, com carreiras diferentes, histórias de vidas diferentes, debates diferentes. É uma série que dá para rir, dá para chorar, tem um pouco de drama, tem um pouco de comédia. Ela é leve. E são histórias muito interessantes, 4 mulheres negras fortes, né? O protagonismo feminino falando mais alto são as séries assim que mais me atraem, né? Que mais me tocam o coração, me deixam ele quentinho. Então essa é a minha indicação de hoje para vocês. Bom, eu vou indicar o livro da nossa deusa Inaê Lopes, Racismo Brasileiro. Gente, esse livro, olha, tá maravilhoso, incrível, todo mundo precisa ler. O nome é Racismo Brasileiro, uma história de formação do país. A Inaê escreve absurdamente bem e ela conta de uma forma muito maravilhosa uma parte importantíssima da nossa história, né? Da nossa formação enquanto país. Então, eu quero indicar o Racismo Brasileiro, da Inaê, um livro maravilhoso, você encontra nas principais livrarias. Eu também vou citar um livro, na verdade são 2, mas é da mesma autora, que eu acho que, enfim, a Aliana Alves Cruz, ela já foi citada aqui em outros episódios, né? Água de Barrela foi citada tanto na primeira quanto na segunda temporada, e ela está acabando de lançar um livro que eu acho que fala muito dessa situação que a gente está colocando, que é Solitária, que vai narrar a história de 2 mulheres negras vivendo um quarto de empregada, assim, sabe? E, além disso, esse livro é desse ano, e tem um livro dela de 2020, Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, que é também um romance histórico, né? E aí, enfim, ela vai trabalhar com esse Rio de Janeiro do século XVIII, e, se eu não me engano, é nesse que ela traz uma personagem trans no século XVIII, né? E aí eu já vi ela dando umas entrevistas sobre esse livro. Esse livro está dentro daquela quantidade de livros que a gente coloca para ler depois do doutorado, porque na atualidade a gente só está lendo coisas do doutorado. Mas eu acho que ele é tão importante, porque ele coloca justamente no horizonte a existência de pessoas trans desde sempre, né? E essa capacidade de a gente pensar a existência dessas pessoas na história. E, enfim, para construir esse personagem, ela foi nos arquivos da Inquisição. E ela encontrou um caso de trans no arquivo da Inquisição, enfim, como outros que não é um só, mas há outros. Tem que construir esse romance histórico, que é bem interessante. É um livro que eu comprei para ler recentemente, mas que eu só vou ler daqui a 2 anos. A gente entende, Marcos, eu entendo. Bom, pessoal, então foi isso. Esse foi o nosso último episódio da temporada Negros na Política. Foi muito bom estar com todos vocês. E a gente se encontra na nossa próxima temporada. Tchau, gente!